Alô, boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Amém. Você que está aqui pessoalmente, você que está acompanhando a gente através da internet, das redes sociais, sejam bem-vindos a essa reunião, esse momento especial. Estaremos aqui louvando a Deus, compartilhando a palavra do Senhor. Hoje um dia mais do que especial, nós temos uma convidada de honra aqui hoje, a Selma, que está aqui com a sua família. Depois nós vamos apresentá-la. E eu te convido a abrir o seu coração nessa noite, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Você vai sair daqui edificado, abençoado. E você que está aí na sua casa acompanhando, tenha certeza que com você vai ser igual. Basta que você abra o seu coração e a sua mente, porque o Senhor vai trabalhar em você. E Ele quer trabalhar em você e através de você. Amém? Você que está aqui, se coloque de pé. Vamos fazer uma oração para iniciar essa reunião. Vamos convidar o Senhor a estar presente aqui. E eu tenho certeza que Ele já está aqui, amém? E nós vamos pedir para que a presença dEle esteja aqui entre nós, operando em nossos corações, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui na Tua presença, Pai, diante do Teu altar, pedindo, Pai, que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor venha fazer parte dessa reunião, que o Senhor venha, ó Deus, trabalhar nos nossos corações. Pai querido, o Senhor é a razão, o Senhor é o motivo. Nós estamos aqui porque Te amamos, porque queremos aprender mais de Ti, porque queremos ser pessoas melhores, porque queremos revolucionar este mundo através do Teu amor, Pai. Abençoe a vida de cada um que está compartilhando esse momento conosco, aqui na igreja, e os meus irmãos que estão também em suas casas. Pai querido, seja bem-vindo em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Agora a gente não pode se abraçar, mas estenda a mão assim para alguém, ou para quem está do seu lado, ou para quem está atrás, e diz: abra o teu coração, porque Deus vai fazer grandes coisas nessa noite. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Alô. Amém. E Ele é o nosso general. Amém? Quem faz parte do exército de Cristo aqui, levanta a mão. Então vamos começar a marchar. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Eu te convido, vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Vai perecer em nome de Jesus, declare: o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Como Messias, marchamos sim, em suas mãos o quê? A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Já pereceu em nome de Jesus. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá.
Essas palmas foram muito fracas. Se for para nós, tá bom. Mas se for para Jesus, tá fraca demais. Vamos aplaudir mais forte ao nosso Deus. Aleluia. Te amamos, Pai. Te amamos. Temos alegria em te servir, Senhor. Queremos ser imitadores de Cristo. Amém? Aleluia. E essa canção que nós vamos cantar agora, ela fala sobre a gratidão a Deus por tantas coisas que Ele tem feito por nós. Você tem motivo para se alegrar? Ah, não, tá pouco. Eu quero saber de verdade. Não fala para me agradar. Você tem motivo para se alegrar? Amém. Deus tem feito grandes coisas por você? Amém. Irmãos, Ele tem feito grandes coisas por nós. Se nós olharmos ao nosso redor, Ele tem guardado a nossa casa, né? O mundo está vivendo uma pandemia. Quantas pessoas se foram? E nós estamos aqui. Você está aí. A sua família está salva, está bem. Sabe? Não tem faltado nada na tua mesa. Deus tem provido. Deus tem te abençoado. Então você tem muitas razões para agradecer a Ele. E como diz lá em Salmo 126, o salmista diz: grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito o Senhor por eles. E por isso nós estamos alegres. Amém? Nós vamos cantar essa canção celebrando aquilo que o Senhor já fez. Não pensa agora naquilo que Ele ainda não fez, que você está esperando, que você está buscando. E você fala: poxa, esse dia da minha vitória não chega. Olha para o dia de hoje. Olha quanto Ele já te deu hoje. Olha a família que você tem abençoada. Olha a casa que você tem. A tua vida, nada tem faltado, eu tenho certeza. Então agradeça a Ele. Ele enviou o melhor que Ele tinha, que era Jesus, para morrer no nosso lugar. Então vamos agradecer. Ele tem feito grandes coisas por nós. Amém? Amém? Aleluia. Aleluia, Senhor. Cante assim: há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Obrigada, Pai. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Obrigada, Senhor. Obrigada porque um dia nós choramos. Sim, quantas coisas que hoje nós temos, nós choramos para conquistar. Nós semeamos pelo caminho, Senhor, com lágrimas, com tristeza, ó Deus, com angústia. Mas hoje nós podemos olhar ao nosso redor e ver que o Senhor nos abençoou, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos guardou, meu Pai, o Senhor proveu. Obrigada, Senhor. Obrigada por tantas bênçãos, Pai, que o Senhor tem nos dado. Obrigada, Senhor. O Senhor é tão bom. O Senhor decidiu nos amar.
Obrigada, Jesus. Obrigada, obrigada. Agradeça ao Senhor. Quantas vezes você chorou e essas suas lágrimas foram sementes e hoje você está colhendo. Quantas vezes a gente hoje olha para as coisas que nós choramos para alcançar e hoje nós temos. Então se alegre no Senhor. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Aleluia. Se alegre no Senhor. Há uma nova canção em meus lábios. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. O que aconteceu? É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonhar. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando sonhos de Deus. Estou vivendo sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Olá! Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Obrigada, Pai. Obrigada pela... Coisas tem feito o Senhor por nós. Só igreja, cante. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu quero ouvir a igreja. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Não é pra mim, é pra Ele. Cante por gratidão pelo que Ele tem feito por você. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Aleluia! Louvado seja Deus. Ele é maravilhoso, amém? E você é amado do Senhor. Amém? Amém. Você se sente amada do Senhor? Amada. Você se sente amada do Senhor? Às vezes a gente ouve vozes que nos fazem nos sentir pouco amados. Vozes que nos trazem medo, angústia, que não afirmam quem realmente nós somos. Mas qual é a voz que nós devemos ouvir? É a voz do nosso Pai. É o que Ele diz sobre você. É o que Ele sonhou para você quando Ele te criou. É essa voz que você tem que ouvir. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz.
Os altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Oh, diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Aleluia. Diga isso. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Te dei meus fracassos, minha vitória te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, que seguro estou se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Aleluia, você é amado do Senhor. Amém? Você é amado e especial para o nosso Deus. Feche os seus olhos, agora eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, e cada um de nós tem uma história de vida, cada um de nós andou por caminhos diferentes, temos realidades diferentes, vivências diferentes, mas nós estamos aqui servindo ao mesmo Deus, ao Deus que nós cremos, ao Deus que salvou a nossa vida, ao Deus a quem nós entregamos a nossa vida completamente. Por isso eu peço, Senhor, que nessa noite o Senhor venha trabalhar em nossos corações, que o Senhor venha trazer sobre nós a consciência de quem nós somos em Ti. Ó Deus, quantas vezes ouvimos coisas diferentes daquilo que o Senhor pensa de nós. Senhor, cada um que está aqui nessa noite tem uma história, e que cada um de nós nessa noite possa ser invadido com esse mesmo amor, com essa mesma graça.
porque somos especiais para o Senhor, somos importantes. O Senhor não desiste de nós, o Senhor não nos julga por aquilo que nós somos, o Senhor sempre nos ama como nós somos, Pai. E o Senhor faz de tudo para nos mostrar aquilo que devemos melhorar, sim, mas o Senhor nos ama. Por isso, desde já eu te peço, derrama uma unção de amor, de graça, de alegria, de aceitação em cada um dos nossos corações, daqueles que estão aqui, daqueles que estão nos assistindo, Pai. Trabalha em nós, em nome de Jesus. Prepara o nosso coração, o nosso espírito, a nossa mente, para recebermos a Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode se sentar. Pode se sentar. Eu gostaria de chamar o Bruno, que ele vai apresentar aí a nossa convidada especial de hoje. Ele tem mais propriedade ainda para falar dela, porque tem convivido muito com ela. Amém, graças a Deus. Boa noite, irmãos. Passa já com todos, amém? Para nós é uma alegria muito grande estar recebendo aqui essa pessoa que eu tenho, como a Luciana falou, tenho convivido diariamente mesmo com ela, eu trabalho com ela e nós fazemos parte de uma equipe maravilhosa lá e onde ela, dia após dia, ensina muito a gente. Eu, quando entrei, ela entrou no mesmo dia que eu, a começar a trabalhar lá no banco e entrou juntinho comigo, participou do mesmo processo. E a partir daquele dia ela começou a ensinar algumas coisas para a gente. Não só na área profissional, mas na área social, na área de pessoas. E ela é especialista em um assunto, porque ela tem autoridade para falar sobre isso. Então eu queria chamar aqui a Selminha. Vem cá, Selminha, minha parceira. E vocês sabem, né, irmãos? Vem cá, Selma. A gente aqui tem um cuidado muito grande, Selminha, de chamar as pessoas aqui. O pessoal que é daqui da igreja sabe disso. E a gente só escolhe a dedo quem sobe aqui. Então, eu quero pedir que você abra o seu coração. Luciana já orou. Abra o seu coração, a sua mente, porque ela vai trazer um assunto de extrema importância para nós, como pessoas, para nós, como filhos de Deus. Amém? Som. Obrigada. Boa noite, graça e paz, irmãos. Boa noite a quem está nos assistindo online. Primeiramente, quero agradecer a honra de estar essa noite aqui falando com vocês. Quando o Bruno me fez um convite, né, fiquei um pouco surpresa. A gente tem falado um pouco desse assunto, que vocês sabem que hoje a gente vai falar um pouco sobre racismo, né, sobre a palavra de Deus, racismo à luz da palavra de Deus. E primeiro quero agradecer a oportunidade, a abertura de falar de um assunto que é tão importante num espaço como esse, porque por muito tempo não se falava em racismo, e aí todo mundo falava, não existe uma coisa que a gente não vai falar. Então, quando a gente acredita que algo não existe e a gente não fala, a gente não consegue combater, porque se não existe, né? Então, eu me sinto honrada e agradecida por esse espaço aqui, né, pelo Bruno que me convidou. E essa noite, para a gente alinhar um pouco das expectativas, não será uma aula teológica. Eu vou trazer, sim, um pouco do que Deus diz de quem somos, como a Lu já cantou um pouquinho aqui. E eu vou trazer um pouco disso, mas eu vou levar algumas reflexões, né? Espero que o Senhor me conduza aqui nesse momento. Eu tenho lido bastante sobre o assunto, além de passar um pouco dessa situação, infelizmente, de viver o racismo na minha pele, né? Eu também tenho lido bastante algumas autoras e alguns autores que têm feito pesquisa e grandes estudos em relação a isso. Então, para começar a falar um pouco de mim, eu vou pedir para você, pode passar. Quem que está me ajudando ali no... A Gabi. Gabi, pode passar. Aí. Então, quem sou eu, né? Eu sou a Selma Pereira, trabalho com o Bruno. Passa mais um, Gabi.
Sou filha dali, ó, daqueles dois lindos ali, ó, seu Aurelino e Dona Maria. Minha mãe tem hoje 72 anos, é uma senhora analfabeta que sempre trabalhou em casa de família, criou 3 filhos, eu sou a caçula deles. Seu Aurelino sempre foi um polidor, né, e também ali na luta com a minha mãe, conseguiu nos criar e nos formar, assim, cidadãos, né, que hoje honra a criação que eles nos deram. Pode passar mais um? Sou casado com esse homem maravilhoso que está aqui e que está ali na foto para vocês verem. Meu amado esposo, Marco Aurélio, sou casada há 22 anos com ele. Temos essa carreirinha ali de filhos, ó. A Bia, o Eric, o Cauê e a Carol, que estão aqui hoje nos acompanhando. Sou avó da Amelie, gente. Mais um, Gabi. E ali a nova família que se forma a partir da minha, que é a Bia, o Felipe e a Amelie. E, gente, ali, a coroinha, que sou filha do rei, amada do rei, né? Então, essa base, gente, é o que me sustenta em todos os meus outros papéis, enquanto mulher na sociedade, enquanto profissional, né, no meu trabalho, enquanto membro de uma igreja, também atuo numa igreja, eu sou da igreja metodista, lá em Jardim Capela, e então toda essa base aí me sustenta em todos os meus outros papéis, ok? Então, esta sou eu, e aí, a Gabi já passou ali, a gente pergunta para você, quem é você? Quem é você? Eu quero que você pense agora, de tudo que eu falei aqui, que eu sou filha lá dos meus pais, sou casada com meu esposo, tenho os meus filhos. Eu acho que você também, né, todos nós temos uma história, temos uma trajetória, somos filhos de alguém, somos pais de alguém, somos amigos, somos membros em uma igreja, que servimos a uma comunidade, somos pastores, somos profissionais, né, nas nossas carreiras. Quem é você? Passa mais um, Gabi. E quem Deus diz que você é? Né? Olha lá, ó. Deus diz que você é amado dele. A gente já cantou isso aqui. Que você é único e que você é complexo, né? Em todas as suas particularidades, enquanto um ser biológico, né? De formação mesmo, e um ser social que convive ali com as diversas atuações aqui na sociedade. Você é obra de Deus e você é criado com um propósito. Deus te criou com um propósito. Vocês creem nisso? A gente cantou aqui, né? Eu sei, eu creio que eu sou o que o Senhor disse que eu sou. Então, guarda um pouquinho dessa pergunta aí e vai refletindo aí sobre quem você é dentro desse complexo todo, né? De toda essa complexidade que é o mundo, que é a sociedade, que é a igreja aqui em Vila das Mercês. Pode ir, Gabi? E o racismo, gente? A gente vai falar um pouco sobre racismo hoje, então eu trouxe a definição, o conceito de racismo no dicionário. Diz assim, que é um conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças, entre as etnias. Ok? Obrigada, Lu. Passa mais um, Gabi. E perante Deus, gente? Perante Deus, o racismo é um pecado. Tá? E por que eu falo isso? Porque que é importante a gente falar que racismo é um pecado. Primeiramente, porque eu acredito que no nosso país, nós somos a grande maioria de cristãos. Católicos e evangélicos somam aí quase que 80% da população, se não me engano, está em torno disso, né? É bastante gente. E porque o racismo ser um crime, o racismo foi instituído como um crime em 1989, eu tinha 13 anos. O fato da gente tornar o racismo um crime não fez com que ele acabasse. Então, a gente traz hoje essa visão de que o racismo é um pecado. E trazendo a palavra que diz, né, que confirma que perante Deus o racismo é pecado, lá em Tiago,
no capítulo 2, do versículo 8 a 9, diz assim: Todavia, se estais cumprindo a lei real segundo a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazeis o bem. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenados pela lei como transgressores. Então, a acepção de pessoas nada mais é do que você fazer diferença entre as pessoas. Achar que uma é melhor, que uma tem mais valor, que outra é superior, só por conta da raça dela, por exemplo, já que a gente está falando sobre racismo aqui. Existem outros tipos de acepção, mas hoje a gente vai focar nessa questão. Pode passar mais um, Gabi? E perante Deus, todas as raças são aceitas. Deus aceita todos nós. Deus, como a Lu falou aqui, ministrou durante o louvor, né? Deus nos aceita como somos, inclusive com os nossos defeitos. Ele é que vai nos tratar de acordo com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Então, em Atos, no capítulo 10, versículos 34 e 35, diz assim: Então Pedro, tomando a palavra, disse: Na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele que, em qualquer nação, o teme e pratica o que é justo. Mais uma vez a palavra confirmando que racismo é pecado. Mais um, Gabi. E perante Deus, nós temos o mesmo sangue. Por que é importante a gente falar isso? Porque, inclusive, estudos, tem cientistas que estudaram a biologia mesmo, né? Estudaram vários grupos de várias localidades, africanos, noruegueses, enfim, todos os grupos, né, todas as raças. E eles viram que biologicamente, ou seja, na nossa formação, não existe diferença. Não, o branco, o negro, não existe superioridade entre as raças. Inclusive, tem um estudo que diz que o genoma, eles fizeram um estudo lá de um grupo, que existia um genoma de um africano, ele se aproximava muito mais, às vezes, de um norueguês do que as próprias pessoas lá da África, né? Enfim. Então, não existe diferença, todos nós temos o mesmo sangue. E em Atos 17, 26 diz: E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Então, de um só fez todas as raças. Esse é o nosso Deus. Ele não fez diferença. Pelo contrário, ele queria um ambiente diverso. Ele queria que nós tivéssemos as nossas diferenças, tanto físicas como opiniões, inclusive também de aptidão, de habilidade, né? Imagina aqui se na igreja a gente só tivesse pessoa que soubesse só tocar bateria. Então, ficaria um corpo incompleto. Então, Deus faz, gente, tudo perfeito. E essa diversidade é glorioso, é para a honra e glória do nosso Deus. E a gente tem que o quê? Valorizar isso. E pode passar mais um, Gabi. E aí, então a gente poderia pensar assim, então já que não somos diferentes, a gente ouve muito falar, inclusive para deslegitimar, né, tirar a legitimidade do assunto racismo, a gente ouve muito falar, para com isso, porque diante de Deus nós somos todos iguais. E somos mesmo, diante de Deus não há dúvida, gente. Então, por isso que eu trago que nós, não, além de pessoas, né, espirituais que somos, a gente vive dentro de uma sociedade. Nós somos corpo, alma e espírito. E nós, na nossa formação, nós formamos o que é chamado hoje, que está bem comum esse nome, de vieses inconscientes. Os vieses inconscientes, eles nada mais são do que crenças. São preconceitos.
é preconceito. Só que hoje a gente fala viés inconsciente. Porque a gente falava muito em preconceito, as pessoas meio que se blindam. Não, eu não tenho preconceito. E todos nós temos preconceitos. Eles são formados junto com a gente, na nossa criação, no que a gente observa, no que a gente vê na sociedade. Então, os vieses, eles são inconscientes. Ou seja, eu tenho alguns atos que eu não tenho consciência, mas eu faço daquela forma. Eu atuo daquela forma. Ok? Então, a gente age dessa forma, e eu vou mostrar para vocês um vídeo agora, que está no YouTube, e aí depois a gente comenta um pouquinho mais sobre viés inconsciente. Está no ponto aí? Vamos lá. Muito obrigado por terem vindo. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês e eu queria que vocês me dissessem o que vocês veem nessa foto. Tá atrasado. Tá com pressa. E essa? Ela é designer de moda. Escolhendo uma roupa para ela comprar. Executivo, pode ser na parte de finanças, pode ser na área de RH. Mais uma. Acho que o pai está cuidando do jardim da casa dele. Com certeza ele não tem cara de ser empregado da casa, não. Ele está limpando a casa dela, está limpando a pia. Eu achei grafiteira, tem jeito de grafiteira. No grafite é uma arte, não é vândalo, não é uma vândalo. O que você vê nessa imagem? Alguém pichando o muro. Pichadora. E ela? Diarista? Limpando a casa? É empregada doméstica. Um jardineiro. Bom, ele me lembra um segurança de shopping. Um motorista particular. Vendedora, poderia ser uma costureira. Parece uma pessoa fugindo. Ladrão. É. É isso, gente. Vou só exemplificar. É um grupo de RH, não sei se alguns já devem ter visto esse vídeo, mas são dois grupos diferentes, o grupo A e o grupo B. São pessoas da área de RH e foi feito esse teste, um teste social, que eles chamam. Então, para o primeiro grupo, foi mostrada aquelas fotos com pessoas brancas em algumas ações. Então, a pessoa que estava limpando, quando ela era branca, ela era dona da casa, limpando a casa. Quando ela era negra, ela era uma empregada doméstica. Né? O negro vestido de terno é segurança, é o motorista. Então, esse viés, essa construção do nosso pensamento, do nosso raciocínio, ela é inconsciente. Então, se a gente ela faz vítimas todos os dias. Por que vítimas? Porque a partir dos nossos vieses inconscientes, a gente limita as oportunidades para pessoas pretas, tá bom? Um exemplo muito nítido que eu já vivi, o meu esposo também, eu vou dar o exemplo dele, tá? Porque eu achei bem chocante, assim. Ele estava passeando de bicicleta uma vez em determinado lugar e ele foi assaltado por dois guardas do exército, é isso? 2 militares, né? E aí ele foi para a delegacia, acharam a bicicleta, acharam os rapazes e levaram os 3 para a delegacia. Colocaram ele numa sala e colocaram os 2 rapazes em outra sala, tá? Os 2 rapazes eram brancos. E aí a delegada chegou, entrou na sala que ele estava, meu marido é negro, né? Acho que vocês não estão vendo, mas ele é negro. A delegada entrou na sala e falou assim para ele: ô cidadão, você não tem vergonha de fazer isso que você fez, não? Ele, sem entender, né? O que eu fiz? Ah, roubou a bicicleta dos rapazes? Gente, aí ele explicou para ela: não, olha, eu sou vítima. Então, isso é um exemplo de viés. Ela chegou, ela não teve o cuidado, né? Uma profissional como ela não teve o cuidado de checar quem que era a vítima, quem tinha sido roubado. Ela já deduziu que era o meu esposo pelo simples fato dele ser negro. Ela não tinha outra razão para achar isso. Então, isso é uma forma de viés, ok?
E por que a gente tem que desconstruir por que a gente tem que trazer esse viés para a consciência, né? O que eu tenho a ver com isso? Aí eu trago essa frase aqui, ó, que negar o racismo é negar a história de luta e resistência do povo negro, ou seja, é tornar invisível a violência sofrida ainda hoje. E aí, dito que a gente já sabe que racismo é pecado, todos nós entendemos que diante de Deus nós somos iguais, essa palestra, gente, essa pregação, ela vai seguir um caminho de mostrar um pouco dos dados, do que acontece nessa sociedade. Eu trouxe, então, o vídeo do viés e a gente vai trazer um pouco de história aqui, do que acontece, do que aconteceu, resgatar um pouco, que eu sei que todo mundo sabe, né, que o povo negro foi escravizado, e a gente vai contar aqui como que foi isso. Pode passar, Gabi. Então, dentro do contexto histórico, ó, a gente tem uma estimativa que mais de 4 milhões de africanos foram enviados ao Brasil. Foram enviados como objetos, como mão de obra, não como pessoas. Da pior maneira que você pode imaginar. E quando eu falo que é negar a luta e a resistência, é porque muitas vezes a gente acha que os negros foram trazidos, vamos lá, vamos de boa lá, né, ser escravizado. Não, foi uma história de muita luta. Muitos não aguentaram a viagem, muitos se jogaram ao mar, muitos lutaram quando chegaram para poder fugir e se livrar daquela situação, porque realmente eles eram tratados como animais, né? O ponto número 2 é que a escravidão ela foi marcada pelo racismo, que é uma prática de dominação, né? O racismo, se a gente é igual biologicamente, por que fala de raça? Porque a raça ela foi criada pelo próprio homem, para dizer que uns eram superiores, outros eram inferiores, e inclusive para justificar o racismo. Falava-se que os negros não eram gente, não eram pessoas, né? Eram animais, então que eles poderiam fazer isso com o povo negro, porque estava tudo bem, né? Então foi uma prática de dominação que inclusive gerou riqueza para o povo branco, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso também. Terceiro ponto. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão e foi em 1888. Isso tem só 132 anos. Eu não sei se aqui nesse lugar que a gente está, ou você que está nos assistindo, se vocês talvez conheçam aí um senhor ou uma senhora de 100 anos, de 100 e poucos anos, porque hoje tem pessoas que vivem tudo isso. Então, talvez essa pessoa tenha vivido ali alguns traços da escravidão. Se ela for branca, talvez ela conheça alguém que foi escravagista, ou se ela for negra, os ancestrais dela foram escravos. É muito pouco tempo. É muito pouco tempo para a gente dizer que acabou, dizer que não existe. É uma construção, é uma luta constante, e por isso hoje a gente está aqui falando disso. E os processos, aí em 1888, enfim, a princesa Isabel assinou a lei, né, áurea, que libertava ali todos os escravos. E como foi isso? Os escravos eles viviam nas fazendas e eram em trabalhos muito pesados, eles eram castigados cruelmente, e eles comiam daquela fazenda porque eles não tinham uma profissão, eles não sabiam ler, eles não sabiam escrever, mas eles eram totalmente dependentes daquela fazenda ali que os mantinha. Quando surgiu os processos abolicionistas, né, eles reforçaram ainda mais essa exclusão, porque ele não garantiu nenhum direito para o povo preto. Então, você imagina uma família de pretos, né, de pessoas pretas, que foram libertos. Falou, vocês estão livres, pode ir. Pode ir para onde? Vou comer o quê? Eles não tinham o mínimo. Não tinham o básico. Não foi feita uma distribuição de terra. Não foi feita uma lei para capacitá-los, né, para que eles pudessem estudar e, enfim, entrar no mercado de trabalho e gerar riqueza com o seu próprio trabalho. Não foi assim.
Foi um processo todo ao Deus dará. E com isso, começou ali o primeiro processo de segregar, né? De se refugiar, de ir para os quilombos, de se ajudar, de sobreviver. Porque eles se juntaram para sobreviver. E muitos nem saíam da fazenda. Continuavam ali, como na lei, pessoas livres, só que trabalhavam do mesmo jeito, porque em troca de comida, em troca de um teto. Né? Então, você imagina um povo que foi deixado ao Deus dará, e que desde ali, se a gente for trazendo ali de geração em geração, se ele não tinha terra, logo os descendentes dele também não tinham, porque foi muito difícil, eles continuaram trabalhando em trabalhos muito de nível baixo, que ganhava muito pouco ou só ganhava para comer, e os descendentes vinham nessa, e aí vocês sabem que hoje a grande maioria dos moradores das favelas são pessoas pretas. Eu, inclusive, morei numa favela até me casar com meu esposo. Né? Então, pode passar mais um, Gabi. Então, gente, o racismo, veja que eu coloquei ali, é estrutural. Hoje, todas as pessoas que eu tenho lido, Silvio Almeida, Djamila, Joyce Bert, são alguns dos autores que eu tenho lido, eles têm falado muito de racismo estrutural, porque é importante a gente tirar o racismo de uma discussão moral, sabe? Eu sou racista, eu sou mal. Eu não sou racista, eu sou bom. Então, o racismo ele é estrutural, ele é formado pelo elitismo. A nossa sociedade é hierarquizada, ou seja, tem hierarquias sociais, temos classes sociais, e isso gera uma opressão estrutural. O que é essa opressão estrutural? É o povo preto sempre, se você olhar em todos os âmbitos, daqui a pouco a gente vai trazer um pouco desses dados, ele está sempre à margem, está sempre ali lutando, buscando e sempre, sabe, no pior momento, assim. E aí você vai me falar assim, mas eu sou branco e eu sou pobre. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa questão também um pouquinho da branquitude, tá? Porque tem pessoas que foram brancas, pobres, descendentes lá de europeus ou não, temos. Mas, diferente dos negros que vieram como escravos e que foram libertos sem nada, os europeus já foram trazidos para cá com uma ideia de embranquecimento. Não sei se vocês já ouviram falar disso, mas a ideia era, ser preto é ruim, vamos embranquecer esse povo aqui. Trouxeram os europeus para trabalhar nas fazendas e deram terras para ele. Ah, mas eu sou branco e meu avô não teve terra. Ok, realmente o seu avô talvez não teve, a sua avó, vocês trabalharam muito. Mas eu falei que eu ia falar daqui a pouco, mas eu já estou falando desse ponto, gente. Um ponto a se refletir é que o trabalho do branco, lá atrás também, mesmo o branco que não teve terra, ele gerou riqueza ou gerou dinheiro. Para quem? Para o branco. O trabalho do negro, o esforço do negro gerou riqueza para quem? Para o branco. Para o branco, gente. Então, aqui está a diferença. Eu sou branco, sou pobre, mas assim, talvez o meu avô trabalhou muito, e eu reconheço, é válido. Tudo isso, todas essas questões sociais, elas existem e a gente não inferioriza, não menospreza. A gente está falando de ser escolhido ou não só pelo tom da sua pele. Ontem eu estava vendo uma pesquisa também que a Lia Weiner fez, que era assim, ela fez uma pesquisa com pessoas em situações de rua. E ela entrevistou uma pessoa de rua que era branco do olho azul. E ela perguntou, qual a diferença entre você e os seus amigos negros que dividem a mesma calçada? Olha o que ele falou. Eu posso entrar no shopping para usar o banheiro. Meu amigo negro não pode, porque ele já é barrado na porta, por ser negro. Os dois na mesma situação. Então, são reflexões que a gente traz para demonstrar que o nosso racismo ele é estrutural. Tá?
Então, ali eu coloquei poder econômico, poder político e poder de criar subjetividade. Tudo ali está riscado. Então, para o povo negro, a gente não tem essas três situações. E, além disso, a gente tem muitos impedimentos que o racismo estrutural nos causa. Né? O poder de criar subjetividade é assim, ó. Se você for pensar hoje, quem é uma pessoa branca, aqui a gente está vendo que a gente tem um pouco de pessoas brancas e um pouco de pessoas negras. Se você for pensar, a grande maioria das pessoas brancas, elas nunca, talvez agora por discutir, mas quando você se descobriu branco? Poucas pessoas sabem, tal dia eu vi que eu era branco. Tem gente que sabe que é. Teve gente que, nessa mesma pesquisa, que falou assim, eu soube que eu era branco, no dia que eu saí com os meus primos, que são negros, a polícia parou a gente e perguntou se eu estava sendo sequestrado. Se eu estava sendo sequestrado. Porque ele era o branco e estava com gente preta. Então, eu, enquanto pessoa preta, eu me descobri preta muito cedo, gente. A gente se descobre preto muito cedo. Hoje está tendo muita discussão, a gente conversa muito com os nossos filhos. Eu tenho 2 meninos, um de 17, um vai fazer 16. E eu falo para eles assim, é uma recomendação que talvez mães brancas não dão, mas eu dou para os meus. Se vocês estiverem à noite com frio e estiverem de moletom, não coloque o capuz e não ponha a mão no bolso. Sabe por quê? Vocês sabem, né, gente? Porque eles podem ser confundidos com bandidos, como aquela delegada confundiu meu marido com um ladrão e, enfim, não dá tempo. Daqui a pouco a gente vai mostrar casos como esse. Gabi, por favor. E eu falei que essa estrutura, né, o racismo estrutural, ele gera desigualdade. Né? Então, é uma estrutura de gerar desigualdades. E aí eu trago ali uma imagem de um coração, porque eu quero contar um exemplo também que é bem forte, que a gente tem, da Lia também, que ela fez uma pesquisa pelo SUS, que o SUS hoje, ele faz a maior parte de transplantes de coração, os maiores pessoas que recebem coração são homens, já meia idade, né, 60 e poucos anos, de classe média. Homens, né, mais velhos e de classe média. E brancos. Importante falar que são brancos. Tá? E aí, ela olhando tudo isso, por que a maioria recebe o coração? Eles olham uma série de fatores que faz com que o homem branco receba. Primeiro, a condição de vida. Às vezes, a pessoa que tem um problema de coração, ela tem uma condição melhor de trabalho. O branco tem, de uma maneira geral, uma condição melhor de trabalho. Então, permitiu que ele pudesse se cuidar, né, se tratar, até chegar o momento de receber o coração. Segundo ponto é o esforço. Né? Ele se esforça menos por conta da forma com que ele trabalha. Terceiro ponto é que, às vezes, ele tem um endereço fixo e um telefone que não muda tanto, então conseguem localizá-lo mais rápido. E aí, do outro lado, ela foi olhar quem são os maiores doadores. São meninos, jovens, entre 20 e 30 anos, negros, vítimas da violência, principalmente a policial. Né? Então, é um dado que, quem que escolheu dar o coração para esse homem branco? Alguém escolheu? O médico foi lá e falou, eu vou dar o coração para esse aqui, porque ele é branco. Ninguém escolheu, gente, mas ele está ali na estrutura. Foi construído junto com a sociedade. Toda essa história, todo esse contexto gerou essas desigualdades e essa situação que a gente tem de racismo, que é estrutural. Então, o ponto aqui é a gente refletir e tirar do âmbito moral, a gente começar a gerar um desconforto em nós. Cadê o meu racismo? Onde está o meu racismo? Onde que eu escondo ele? Como que eu posso, para a glória do Senhor, enquanto cristão, né, que sou amado de Deus, que tenho um propósito, onde que eu posso ajudar nisso? Daqui a pouco a gente chega também nesse ponto. Pode passar, Gabi.
E aí, olha, eu trago os dados do racismo na atualidade. Ó, nós temos quase 56% da população que se autodeclara negra, né? Negra ou parda. 64% dos desempregados são pretos ou pardos. Está em torno disso. Fica variando, mas está em torno disso. A renda de negros é igual a 57% da renda do branco. Ou seja, se vamos supor que o salário... Eu vou fazer conta fácil, que eu sou de humanas, não sei fazer conta difícil. Se o salário do branco é R$100, a maioria dos negros ganhariam R$57. Então, a renda é menor. O número de morte violenta de negros é 159% maior que a de brancos. Pode passar, Gabi. E aí eu trago um pouco da trajetória comparativa, tá? A gente colocou ali, imagina que o carro amarelo é o carro de pessoas brancas e a cinza é de pessoas pretas. Pode passar mais um, ó. Então, devido a toda essa carga histórica, essa herança que a pessoa preta traz, mais um, Gabi, pode ir passando. Ela já começa um pouco atrás. Pode seguir. E a gente colocou ali alguns buracos no caminho, que são toda essa situação social, esse contexto histórico. Ali, ó, 33% vive com menos de $5,5 por dia. 4 em cada 10 não terminaram o ensino médio, gente. Pode ir, Gabi. Ó, 55, não estou enxergando muito bem os dados. Ah, tá. 55% já sofreu racismo. E eu me arrisco a dizer que as outras porcentagens, os 45 restantes, também já devem ter sofrido, mas às vezes não se atenta. Às vezes, conversando com algumas pessoas pretas, e esses dias, na semana passada mesmo, estava conversando. E ele falou, olha, conversando agora, eu acho que tal dia era... Aí ele me conta a história, eu falo, foi racismo. Só que a gente tem a ideia de achar que racismo é só chamar o Neymar de macaco lá no campo... Né? É aquela mulher que foi filmada essa semana também. Não é isso, gente. O racismo ele tem umas máscaras, né? Como eu falei, ele é estrutural. 47% tem trabalho informal. Ok? Pode seguir, Gabi. Ó, o carrinho amarelo já foi embora, gente. Já foi embora. Vai mais um, Gabi. Olha lá, ó. 75% das vítimas da polícia são pretas. 64% dos presos são pretos. E olha só, 80% não tem ensino médio. O homicídio aumentou 33% em 10 anos de pessoas pretas. 75% do total de assassinatos no Brasil são de pessoas pretas. Só mais um. A renda é 50% menor que a de não negros. E no Enem, 32% não possui internet em casa. Esse é um dado que a gente trouxe do Enem. Segura um pouquinho nesse slide, Gabi. Ali, ó, eu quero voltar... volta um pouquinho. Volta um para mim. Travou? Não tem problema. Voltou. 64% dos presos, 80% não tem ensino médio. Tem uma outra pesquisa que eu vi também, eu não me lembro agora, me perdoe, não lembro. Mas era de uma pesquisadora que ela dizia o seguinte, ela fez uma pesquisa determinando que crianças pretas elas têm menos atenção do professor. Elas são menos tocadas pelo professor, elas têm menos afeto do professor. Porque é meio que a construção, esse racismo estrutural, no inconsciente do professor, do educador, está assim. Ela está tão acostumada a ver que quando chega no ensino médio, eu quase não tenho preto na sala, esse aí, ó, ele não vai ficar muito tempo. É meio inconsciente, gente, não é pensado. Mas a pesquisa demonstrou isso. Pessoas pretas elas têm menos atenção porque acha-se que ele não vai ficar muito tempo. Né? E aí, quando traz esse dado ali, ó, que 80% dos presos não têm ensino médio, a gente começa a ver os impactos que o racismo traz. Né? Pode ir, Gabi. E ali chega o resultado, né? Quantos carrinhos vão chegar numa USP? A gente falando de educação um pouquinho,
Porque a educação é o que transforma, né, gente? A educação é o que vai mudar a história das pessoas pretas, mas nem sempre. A gente precisa estar de olho nesse racismo estrutural e quebrá-lo, porque eu consegui chegar onde a grande maioria das pessoas pretas não chegam, com educação, sim, mas não quer dizer que foi fácil. Acho que não é fácil para ninguém, claro. Só que a gente precisa ver que até chegar ali numa universidade, e às vezes não chega. Então, a gente precisa, sim, que a sociedade olhe, que os políticos olhem, que os educadores olhem para esse número, para que a gente consiga mudar e que a gente não tenha só pessoas brancas em espaços de poder. Só mais um, Gabi. Em espaços de decisão. E por que é importante ter pessoa preta nos espaços de decisão? Porque eu, enquanto pessoa preta que viveu numa favela, eu acredito que consigo mencionar e mensurar melhor a minha necessidade ali da minha comunidade, por exemplo. A diversidade, ela é boa e ela, inclusive nas empresas, ela gera lucro. Nas igrejas, ela é saudável porque eu vou conseguir atender melhor, né, todos os irmãos. Eu preciso dessa diversidade. E ali, ó, eu trago um resultado, por exemplo, restaurante Fazano, uma aula de tênis, um embarque internacional, a sala VIP do aeroporto, o salão do automóvel e os nossos ministros brasileiros, né? Ali são lugares legais. Vocês acham que são bons? É bom ir para um restaurante Fazano? Quem gosta? Todo mundo, né? Delícia, né? Comer lá do bom e do melhor, fazer uma aula de tênis super elitizada, né? Nesse slide, eu convido todo mundo a fazer um teste do pescoço. O que é o teste do pescoço? A próxima vez que você, que está me ouvindo, ou sendo branco ou sendo preto, for num lugar bacana, estiver na sala VIP do aeroporto, ou estiver no hotel. A semana passada eu fui ostentar. Fui para o Hotel Vila Galé, gente. Lá é bom, viu? Então, eu estava lá e independente de alguns lugares que eu vou, que são mais legais, assim, gostosos e tal, restaurantes, eu costumo fazer o teste do pescoço. O teste do pescoço é você levantar seu pescoço e olhar em volta, virar ele assim, ó, e procurar pessoas pretas que não estejam servindo, que não seja o garçom, que não seja o segurança, que não seja a garçonete, que não estejam servindo, que estejam lá como clientes também. Eu te garanto que você vai achar 2 ou 3, ou 4, no máximo. E as pessoas pretas não estão lá porque elas não gostam de lugar bom, gente. Claro que não, né? Elas não estão lá porque, lembra que eu falei do poder econômico? Nós ainda não alcançamos esse poder econômico para ocupar esses espaços. Vamos lá. Brunão vai dar um testemunho, gente. Pessoal, o teste do pescoço, a gente lá na equipe de treinamento, a gente viaja muito para fora de São Paulo e a gente vai dar treinamento nos lugares e à noite a gente sai para jantar. Nesse dia eu fui com a Selma, a gente foi para o Rio de Janeiro e a gente foi comer num dos melhores restaurantes do Rio de Janeiro lá, que a gente ficou até chocado na hora do preço. A gente está aqui rindo porque a gente sabe o que a gente passou. E eu conversando com a Selma, ela falou, Bruno, comida maravilhosa, caríssima. Ela falou assim para mim, Bruno, faz o teste do pescoço aí. E sabe quando você reluta para... Assim, ela vai me pegar aqui. Não deu outra, irmãos. Eu fiz o teste do pescoço naquele restaurante. Acho que tinha uma pessoa, né? O restaurante lotado, todo mundo branco. E realmente uma pessoa negra ali. E ali ela falou, você está vendo o que eu ensino todo dia e tal? Aquilo me chocou, irmãos, porque é uma realidade hoje. Então não é uma... É que a gente fala, não é um PPT bonito, não é um PowerPoint bonito, uma palestra bonita. Eu estava com ela naquele dia e eu fiz o teste e ela tinha razão. Então é algo para a gente refletir um pouco sobre o que ela está fazendo aqui, o que eu vivi na pele. Obrigado, Sonia. Obrigada a você, Brunão. Então, gente, é real. Esse poder econômico para ir num bom restaurante, para entrar numa boa faculdade, fazer um bom cursinho, estar em um bom colégio, não chegou para essa população preta ainda. E a gente
tem que refletir sobre isso, né? Só mais um, Gabi. E aí a gente fala um pouco aqui, ó, do quanto as ações afirmativas elas são importantes para a gente tirar esse abismo que tem aí no meio, né? Então a gente fala que a lei de cotas, por exemplo, eu vejo ela como um grande aliada. Eu vejo ela que ela é um pouco incompleta ainda, mas ela é super essencial, porque olha só, em 2018, 50,3% dos estudantes das instituições públicas eram pretos ou pardos. Então a gente já começa a mudar, é um começo. Se a gente não fizer nada, já vai, não, vamos deixar isso para lá. Não vai, naturalmente, gente, está muito difícil de acontecer. Então as ações afirmativas, elas são essenciais. É importante que a gente tenha mais pessoas pretas instruídas e cada vez está tendo mais e que a gente quebre o racismo estrutural, porque não adianta nada ela se preparar o máximo, estudar, e aí na hora de ir para um processo seletivo, ela é barrada pela cor, né? Tem uma outra frase de uma outra estudiosa que ela fala assim, ó, um branco pobre, se ele se arrumar todinho para ir numa entrevista de emprego, ele chega lá, ele pode ser qualquer pessoa. O negro, pobre ou rico, ele vai ser sempre um negro, sabe? Porque a branquitude, a pessoa branca, quando eu falei lá atrás, que você talvez não se lembre do momento em que se você descobriu branco, é porque o branco, ele sempre foi associado a bonito, não é? Agora está mudando, está começando a mudar um pouco, mas quando você olhava as revistas de moda, o que era? Só mulher branca. Comercial de TV, se você olhar hoje ainda tá, gente? Está mudando, mas não mudou muito ainda não. Começa a reparar. Comecem a reparar. Então, o branco é associado à beleza, à bondade, honestidade, competência, né? Tudo isso é associado ao branco. E ao negro é reservado ao contrário. E aí, por que isso? Porque também foi uma construção. Outra ação afirmativa ali, gente, é o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. Por que isso é importante? Porque traz, por exemplo, talvez, eu tenho algumas pessoas aqui mais velhas, outras mais novas, outros assistindo, talvez você não sabia toda essa história, ou você nunca tinha parado para refletir, né? Ou, enfim, é importante a gente trazer todos os dias como que foi o processo todo até aqui. Então, a gente precisa trazer também um pouco da história da cultura afro-brasileira, por quê? Os negros não eram... Eu não gosto que a gente fale assim, ó, os escravos. Eles não eram escravos. Eles eram escravizados. Antes de virem para cá, eles viviam na sua cultura, tinham as suas religiões, tinham as suas comidas, tinha a sua família, tinham as suas danças. Ele vivia lá. Eles não eram escravos, eles foram escravizados, é diferente. Então, por isso é importante a gente falar dessa cultura, de tudo que tem de bom também, né? De tudo que o povo negro fez. Gente, teve escritores que eram negros e na nossa literatura ele foi embranquecido. Ninguém fala, pintam ele lá como se fosse um branco nos livros de história. E a gente não sabe que ele foi um grande escritor, enfim, a gente não sabe a história dele, porque também a gente não é só história de escravidão. Beleza? Agora, para aí, Gabi. A gente vai falar um pouco sobre termos racistas. Termos racistas é o quê? É a nossa linguagem. É o que a gente fala todo dia, ou a gente ouve falar e a gente naturalizou como certo, como um jeito só de falar. E por que termos racistas a gente precisa eliminar? Tem gente que fala assim, ó, quando a gente começou muito a debater, né, falar as palestras sobre racismo,
Ah, mas é só uma palavra. Nem o negro sabia que era racismo, então eu não estou ofendendo ele. Eu falo porque todo mundo fala, não é ofensa. Porém, gente, lembra do racismo estrutural? A nossa linguagem também é construção social. E a gente se expressa, a gente dá amor também através de palavras. Amor ou a falta dele. E nós, como cristãos, como seguidores de Cristo que queremos ser, queremos expressar amor. Nós não queremos expressar dor, não queremos expressar coisas que ferem as pessoas. Então, a gente começou a falar dos termos racistas, para a gente trazer para a consciência, porque era inconsciente, e nem eu, muitos termos, até eu falava. Porque, gente, pessoas pretas também não são isentas de viés inconsciente, não, de preconceito, não. Não somos. Também estamos sendo desconstruídos, também estamos todos os dias aprendendo. E não pensamos iguais, né? Cabe dizer que não pensamos iguais, porque ainda tem muitas pessoas pretas que pensam ao contrário, que são contra ações afirmativas porque acham que o negro tem a mesma capacidade. Tem a mesma capacidade, nós não estamos falando de capacidade. Nós estamos falando de estrutura, de construção social, de racismo mesmo estrutural. Pode passar, Gabi. E aí eu trago ali alguns termos que talvez vocês já ouviram, outros não. Ó, na primeira coluna, a gente tem coisa de preto, a coisa tá preta, lista negra, ovelha negra e denegrir. São todas palavras que a gente usa a palavra preto para dizer que algo é ruim. Então, a gente tem ali uma história de um jornalista famoso, que alguém estava fazendo uma barulhada lá, não sei se vocês lembram, que repercutiu aí na mídia, e aí ele vai, vira e fala baixinho lá que alguém captou. Ai, tinha que ser preto. Ah, é coisa de preto. Né? Alguém faz alguma coisa ruim para você, tipo, sei lá, come sua comida. Enfim, você vai falar, a coisa tá preta, ou a coisa de preto. Sei lá, você ficou preso no trânsito, alguém te liga, a coisa tá preta por aqui. Né? Ah, você está na minha lista negra. Ah, fulano é a ovelha negra da família, é aquele que dá mais trabalho. E nós, dentro das nossas igrejas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente normalmente usa o símbolo da ovelha, né? Para as nossas crianças na Páscoa, a gente troca o coelho pela ovelha. Enfim, temos que tomar muito cuidado, porque a criança, ela não nasce racista, mas ela aprende. E aprende, gente, muito, muito, muito rápido, tá? Eu vou contar uma história sobre isso. Eu tinha 10 anos e minha mãe trabalhava numa escolinha, ela era a babazinha que trocava as crianças lá. E num determinado dia, eu fui com a filha da dona da escola, ficar com a filhinha dela, com o bebezinho dela, só ficar enquanto ela fazia ginástica. Eu só ficava olhando o menino ali enquanto ela fazia ginástica. E ela fazia ginástica na Joyce Balé. É uma escola top de balé que fica ali na Clodomiro Amazonas, ficava pelo menos. E aí eu estou lá do lado do bebê, né? Eu era uma menina de 10 anos. Chegou uma menininha, ela é filha de um famoso, hoje ela já está um comunicador muito famoso, que faz... Não sei se vocês vão saber quem é. Não sei. Venha pra cá, ô Lombardi. Esse apresentador, filha dele, fazia balé lá. E aí, ela devia ter mais ou menos uns 7 anos, eu tinha uns 10. Ela chegou perto de mim e falou assim, você é a babá dele? Gente, olha isso. Se eu fosse uma menina branca, ela ia me perguntar, você já fez o seu balé hoje? Só que eu era preta, eu sou preta. Então ela me perguntou, você é a babá dele? No histórico dela, pessoas pretas, meninas pretas estando aqui, só pode ser o quê? A babá. Então, construção social ali o tempo todo. Nem sei por que eu cheguei nessa história, mas vamos seguir. Ali, ó, segunda coluna, fazer nas coxas é um termo que vem porque os negros eles fabricavam telhas de barro.
E para fazer o molde das telhas, cada um usava a sua própria coxa, moldava o barro aqui na coxa, né? E tirava da coxa, botava para secar e virava a telha. E aí, a gente tinha uns baita negão, uns magrelinhos assim igual o Cauê, uns bitelão assim igual o Mar, né? Cada um tem a sua própria coxa. Então, as telhas, elas saíam desiguais, elas não saíam uniformes. E hoje isso é muito usado para falar que o trabalho está mal feito. Meia tigela também era quando os escravos não faziam algo bem feito, eles só recebiam meia tigela de comida. Preto de alma branca. Gente, só parem. Porque preto de alma branca, né, subentende-se que ser preto é ruim. Só que a alma dele é branca, então ele é bom. Não dá. Inveja branca. Inveja é inveja, né? É um pecado e ela não tem cor, tá? Adar com pau também era um termo que algo que eles apanhavam mesmo quando eles não queriam comer no navio. Muitos faziam greve de fome por conta do sofrimento. Eles davam com pau nele para poder abrir a boca para comer. Há muito recente aí, ó, criado mudo, essa eu fiquei sabendo esse ano, gente. Criado mudo é porque tinha um criado, né, um escravo, que ficava ao lado da cama do senhor, servindo ele, segurando o copo, segurando a blusa dele, tudo que ele precisasse, e sem falar. Não podia falar, tinha que ficar lá a noite inteira, né? Ter um pé na cozinha, a cozinha é o lugar de serviço. Então, os escravos só podiam chegar até a cozinha. Sala, quarto, os outros aposentos, era determinado que eles não podiam. Então, hoje a gente usa assim, fulano tem um pé na cozinha, tipo, né? Tem raízes negras. Eu não sou tuas negas, é um termo muito usado assim, quando alguém maltrata você, você fala, para de falar assim comigo, que eu não sou tuas negas. Ou seja, se é nega, eu posso maltratar, eu posso falar de qualquer jeito, eu posso zoar. Também não, né? Doméstica é porque, como eu falei, o termo negro, os negros eram vistos como animais. Então, para eles trabalharem dentro de casa, eu preciso domesticá-lo. Cor de pele, né? A gente usava muito na escola, pega um lápis cor de pele. Se a gente falar isso no Brasil, não dá, né? Temos vários tons de pele aqui, cor de pele. Mulata vem de mula. Hoje a gente não aceita que seja chamada de mulata, porque a mulata é um cruzamento de um ser puro com um ser não puro. Então, para minimizar o termo preta ou negra, criou-se o mulata. Selma, mas aí eu te chamo de preta ou de negra? No Brasil não existe consenso para isso. Nos Estados Unidos é bem determinado. Eles não gostam que chamam de negro, de jeito nenhum, mas no Brasil, alguns aceitam pretos, outros aceitam negro. Para mim, eu acho que tanto faz, porque essa construção aqui, o importante é que a gente não fale de negro como algo inferior. Então, sempre que possível, me chame pelo meu nome, mas se precisar se referir a algum termo negra ou preta, tá tudo bem. E cabelo ruim, né? Fulano tem cabelo ruim. O cabelo dela é ruim. Cabelo ruim está ligado sempre a cabelo crespo. E quem tem cabelo crespo normalmente são pessoas negras, né? Então, ali você fala assim, então tá bom. Então, como que eu falo, né? Como que eu vou falar? Gente, fala o que você quer falar, ó. Coisa de preto. Se você quer falar que a coisa está mal feita, fala, isso aí está uma coisa mal feita. Pronto. Tudo ali dá para você trocar por algo que você quer realmente falar. Então, tem gente que fala, não, vou continuar falando porque não vejo nada demais, ninguém entende. Mas é como eu falei, gente. Isso propaga o racismo, propaga os termos e inconscientemente, se eu estou falando coisa de preto, a Selma é preta, vai ficando ali, né, estranho e cada vez vai piorando mais essa situação. Quanto tempo eu tenho ainda que eu desbestei de falar aqui? Pode ir, Gabi, mais um. Bom, aí a gente chega num ponto, gente, que culminou, né, na hashtag Vidas Pretas Importam. E por que vidas pretas importam? Vidas brancas importam também? Claro! A gente leu aqui que Deus não faz acepção de pessoas. A própria diversidade, ela vem de Deus, né? Deus,
ele se agrada disso, e é para a glória dele. Mas a grande analogia que fazem hoje é por que Vidas Pretas importam? Por todos os dados que eu trouxe de violência sofrida contra o povo preto, a gente está dando um foco e está falando muito sobre isso, porque são as vidas que estão morrendo. Ali são alguns rostos de crianças de 5 a 14 anos que foram vítimas de violência, elas foram assassinadas, né? Aqui em destaque, ali no meio, lá na ponta, ali, a gente tem o João Pedro. Ele foi assassinado muito próximo do George Floyd, lá nos Estados Unidos, que eu acredito que todos saibam, né, que foi aquele homem negro que teve o policial matou ele com um joelho em cima do pescoço dele por 8 minutos e pouco. Então, João Pedro, acho que algumas semanas depois também faleceu dentro da sua casa, um garoto de 14 anos, onde a polícia entrou, atirou, matou, levou ele embora, e a família foi achar horas depois. O que é isso? É o racismo institucional. Quando eu publiquei isso na minha página, que Vidas Pretas Importam, teve uma pessoa branca que perguntou para mim assim, que falou assim para mim, Sé, mas todo mundo morre, tipo, foi por acaso. E aí eu perguntei para ela assim, quantas vezes você já viu a polícia entrar num condomínio, nos Jardins, em Moema, em Perdizes? Porque tinha um bandido lá, sei lá, entrou, um traficante, e a polícia entrou atirando. Só aqui nesse mapa, ó, a gente tem 3, 6, 8 crianças, fora um monte de negros que têm morrido por conta dessa violência. Como assim? Tá tudo bem, ali dentro daquela favela, tem pessoas pretas, as vidas não importam. Isso não é muito racional, não é muito consciente, parece que é inconsciente, mas a gente tem que falar porque existe e as pessoas estão sofrendo e morrendo por conta disso. Então, Vidas Pretas importam porque elas estão morrendo mais, então por isso a gente levantou essa hashtag, mas todas as vidas importam, claro. A analogia da casa. Se aqui no bairro estiver pegando fogo numa casa, o bombeiro chegar, ele vai jogar água aonde, gente? Nas casas que não estão pegando fogo, porque todas as casas importam. Mas a que está pegando fogo, certo? É a que a gente tem que priorizar, é o que a gente tem que falar, é o que a gente tem que olhar, é o que a gente tem que buscar. Mais um, Gabi. E aí, estamos quase chegando ao fim. A pergunta, o que você pode fazer, né? Então, lembra que eu perguntei quem era você lá atrás e você pensou, talvez você seja mãe, talvez você seja pai, talvez você seja um profissional, um médico, uma enfermeira, você ocupe uma posição no RH, você seja o analista de treinamento que trabalha com alguém, você seja o pastor, você seja um diácono, você já pensou aí quem você é? Né? Todos os papéis que você ocupa. Então, o que você pode fazer? E aí, por que eu não trago para o coletivo, gente? Porque a mudança, ela tem que ser em nós, em cada um. Tem que ter autoconhecimento. Você tem que se fazer algumas perguntas. Então, o que você pode fazer? Eu trago assim, ó, estar consciente do racismo internalizado. Você faz piada? Você ri das piadas? Você vai continuar perpetuando as frases racistas que você agora já tem consciência? E que tem uma lista, viu? Depois eu posso até dar para o Bruno, a gente tem uma lista enorme, tem muito mais. O que você pode fazer do seu lugar na sociedade? Por isso que eu perguntei quem que você é, né? Se você é um pastor, um educador, né? Lembra que eu falei que os educadores muitas vezes não dão muita atenção? Aposte, se você é uma professora, um professor, aposte numa criança negra. Trabalhe também a autoestima, porque a gente também sofre de autoestima. Eu fui numa loja comprar uma boneca para minha neta. Eu chego lá, ó, gente, um paredão
cheio de boneca. Não tinha uma boneca negra. Não tem. Aí você vai para a internet, você procura, você acha, mas não tem, nas lojas não tem. Então, isso também fere a nossa autoestima, né, e passa meio que um recado para a gente. O racismo estrutural, ele quer pôr a gente numa caixinha. Ele quer ditar os espaços que você pode ocupar ou não. Então, tipo, boneca, bonequinha não é para você. Tal espaço não é para você. Estar na bancada do Jornal Nacional não é para você. Estar em tal ocupação não é para você. Estar na política, lá entre os ministros, não é para você. Ah, mas o Joaquim Barbosa chegou. Ele é exceção. O nome disso é exceção, gente. Não é oportunidade. Tá? Então, olhe para o seu lugar de fala. É um exercício de reflexão mesmo. Dialogue com o seu círculo, né, de pessoal sobre atitudes racistas. Percebeu uma atitude racista? Se você tem abertura com aquela pessoa, conversa, explica um pouquinho para ela do que aquela atitude dissemina. Qual que é a leitura que você faz, né? Se você tiver abertura para falar. Ceda o protagonismo, visibilidade para a bandeira racial. O que a igreja evangélica, a igreja quadrangular está fazendo hoje, está cedendo esse espaço que está sendo transmitido para outras pessoas. Então, dê essa visibilidade para a gente falar sobre o assunto. E hoje está sendo muito bom, a mídia está abrindo, então a gente vai conseguir, aos poucos, avançar nisso. E reconhecer seus privilégios é algo do que eu já falei, da branquitude. O que é o meu privilégio? Reconhecer seu privilégio e, às vezes, até abrir mão dele. Abrir mão de privilégio não significa que a sua vida vai ser ruim, gente. Sabe aquela questão que teve uma pessoa lá no Nordeste que a empregada foi trabalhar e levou o filho, e aí ela foi levar o cachorro da patroa para fazer xixi, e a criança ficou com a patroa e a criança morreu? Ela não abriu mão do privilégio dela, de não ter a empregada ali, por um período de pandemia. Ela não abriu mão do privilégio dela de entrar, já que o menino está lá, sei lá, não quer entrar, eu vou entrar, ele que se vire e vai embora. Isso é institucional. Então, abrir mão do privilégio, se ela tivesse ficado com o menino, ou se ela tivesse dado os dias para a empregada ficar em casa, significa que ela ia ser menos pobre, ser menos rica por causa disso, ou impactar alguma coisa na vida dela? Então, abrir mão dos privilégios, às vezes, sua vida não vai ser ruim. E outra, ter uma atitude antirracista. Eu tive uma pessoa que foi antirracista na minha vida, que foi uma patroa minha que eu trabalhava numa pequena assessoria de imprensa, e eu achava que eu não podia fazer faculdade. E, muito incentivada pelo meu esposo, ele falou, não, você pode, sim, fala com ela. Eu falei, não, Deus me livre, vou pedir para ela pagar minha faculdade. Eu fui, gente, morrendo de medo. E ele falou para mim, não, você já tem. Acho que foi a primeira vez que eu ouvi essa frase, que é o comum. O não você já tem. Eu tinha 19 anos. Aí eu fui lá, sentei lá toda corajosa e pedi para ela. Falei, olha, eu quero fazer uma faculdade. Aí eu já fui tudo, quero fazer tal faculdade, quero... Ah, não sei, bicho. Amanhã eu te dou a resposta. Aí fiquei lá, né, orando para Deus ajudar, Senhor. Usa essa mulher aí, Deus. Usa essa mulher. A gente nem falava muito de racismo na época, nem pensava nisso. Mas hoje, quando a gente começa a discutir, e a gente fala de ações afirmativas, e o que você pode fazer, eu sei que ela teve uma atitude antirracista. Ela podia simplesmente pensar assim, mais uma neguinha aí que vai servir café. Ela me chamou no outro dia, ela falou assim, eu não vou pagar 100%, mas eu vou pagar 50%. Não tinha bolsa, não existia bolsa ProUni, não sei lá, não tinha ainda. E ela foi a minha bolsa. Então, no primeiro ano, ela pagou 50%, todo mês ela me dava metade, e glória a Deus, né? Então, eu vejo hoje, eu sou muito grata a Deus e ter usado aquela mulher, porque ela teve uma atitude antirracista. Então, aí o primeiro ano todinho ela pagou, depois eu saí da empresa e ela não pagou mais, né? Mas, porque de certa forma, eu me formei em comunicação, eu sou publicitária, e eu trabalhava numa assessoria de imprensa, relações públicas, publicidade e tal. Então, de certa forma, se eu continuasse, eu ia dar frutos também na empresa. É claro que,
quando uma mulher negra avança, toda a sociedade avança. Porque aí eu já pude dar uma educação melhor para os meus filhos, que não foi em escola particular, porque eu tenho muito, né? Resolvi ter muito filho. Mas hoje eu pago um curso para eles, eu pago inglês, então a gente avança. E isso é bom para todo mundo. O que a gente tem que reconhecer privilégio é que quando a sociedade muda, toda a sociedade muda. Então a gente vai ter menos violência, porque a gente vai ter mais pessoas com poder econômico para comprar as próprias coisas. Entenderam? É muito saudável isso. E aí, Gabi, pode passar mais um? Aí eu trago algumas perguntas como exercício para refletir. Se causou desconforto até aqui, essa é um pouco da intenção, de mexer um pouco, de fazer refletir. E as perguntas que eu trago é: eu me incomodo em ver negros em espaços de poder e ascensão? Eu estou disposto a perder privilégio em prol de uma sociedade menos desigual? Eu entendo as ações afirmativas como um caminho para diminuir as desigualdades? Onde eu escondo o meu racismo? O que em mim contribui para a perpetuação do racismo? Você gostaria de ser tratado como os negros são tratados na sociedade? As perguntas, cada um tem a sua resposta, fica para reflexão, gente. E mais um, Gabi. E a gente caminhando para o final, eu quero trazer essa frase do Nelson Mandela, que diz que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. E o autor do amor, gente, a gente conhece muito bem. É o nosso Deus, que deu o seu único Filho Jesus para morrer numa cruz por nós e redimir de todos os nossos pecados, inclusive o pecado do racismo. Então, o racismo ele tem que ser abalado pelo poder de Deus, refletido nas nossas ações enquanto sociedade. Seja você aquele que feriu por não saber, por desconhecer, que negou oportunidades, mesmo tendo oportunidade de incluir, você excluiu. O Senhor é Deus para te perdoar e você ser uma nova criatura a partir daqui, se arrepender, retroceder e as suas ações impactarem esse racismo que existe no nosso país. E se você, como eu, já sofreu o racismo na pele, se o racismo te negou oportunidades, se o racismo te excluiu, se o racismo te feriu, nós temos um Deus que nos ama, que não nos vê de forma diferente, que restaura, sim, a nossa dor e que tem aberto os olhos da sociedade, da população, dos servos, de homens e mulheres que estão dispostos, que têm compromisso, primeiramente com o Evangelho. O Evangelho de Jesus é amor, o Evangelho de Jesus é união, é cuidado. O Evangelho, ele quer resgatar, ele quer que as pessoas aprendam a amar. E larguem o ódio, porque o racismo é uma forma de ódio, é uma forma de segregação, é uma forma de dor. Ok? A obra de Cristo, ela abala todo o orgulho humano, gente. Então, a gente tem que crer e tem que agir. A gente tem que fazer a nossa parte enquanto consciência, né? E começar a quebrar, trazer para a consciência essas ações. E a gente tem que celebrar as nossas diferenças, porque Deus fez cada um de nós diferentes, para a honra e glória do seu nome, para a gente estar juntos e completar esse corpo, que é o corpo dele, que é a igreja, com um objetivo de trazer mais vidas para ele, para conhecer. E aí, enfim, a gente consegue avançar, evoluir neste tema e nessa sociedade.
Então agora eu quero chamar os pastores para fazer uma oração para a gente encerrar. Eu já agradeço a oportunidade, que vocês possam refletir, pensar, buscar um pouco mais do assunto. O assunto, gente, ele é amplo. A gente começa a estudar, a gente acha que não sabe nada. Eu fiquei pensando, eu não vou lá falar, eu não sei nada. Realmente eu não sei. Mas eu quero que o Senhor, nesta noite, me use mesmo, né? Espero que o Senhor tenha me usado para trazer um pouco de reflexão. E Deus abençoe a todos. Agora o pastor vai orar. Amém, graças a Deus. Obrigado, Selminha. Pode ficar à vontade. Quero fazer uma oração também. Irmãos, eu queria que você agora pudesse refletir um pouco também sobre: será que você um dia já teve alguma atitude assim? Porque a gente fala do amor de Deus na igreja, né? O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. Mas será que um dia você não ocultou esse amor de Deus através de uma atitude racista, através de uma atitude de discriminação? E como a Selma falou aqui, inconsciente às vezes. Mas se você fala do amor de Deus, como é que a gente pode discriminar alguém, sendo que o amor de Deus é para todos? Então eu gostaria de que você refletisse um pouco agora aí onde você está, seja aqui na igreja ou na internet. Peça perdão para Deus, sonde o seu coração. Se um dia você teve uma atitude assim, procura aí dentro de você, se existe um racismo escondido, que vai totalmente contra a palavra de Deus. E eu também gostaria de propor uma reflexão para qualquer pessoa que tenha um dia se sentido assim, que sofreu um racismo, que sofreu uma discriminação, que sofreu um preconceito, que você possa sondar o seu coração agora. Eu quero fazer uma oração por você que se sentiu assim um dia, e como a Selma falou, Deus está aqui para curar, para restaurar, porque Ele ama a todos. Então, se você se sentiu assim um dia, sofreu esse tipo de situação, às vezes de discriminação, preconceito ou racismo, o Pai quer te curar nessa noite. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, se existe algum irmão, Senhor, aqui ou na internet que sofreu algum tipo de racismo ou preconceito ou discriminação e ficou ferido por isso, eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor cure nessa noite essa pessoa. Cura, Espírito Santo, esse coração, essa mente, para que ele possa sentir o amor do Senhor, Pai. E que o amor do Senhor que cobre, Senhor Jesus, toda e qualquer discriminação, todo e qualquer preconceito, vem invadir agora esse coração, Pai, trazendo cura, trazendo restauração, paz e alegria novamente sobre essa pessoa. Que seja apagado, Senhor Jesus, da história dela, esse abuso, esse sofrimento que a pessoa sofreu, e que ela hoje entenda que que ela é amada do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Também pedimos perdão, Senhor, se de alguma forma, consciente ou inconsciente, algum dia praticamos uma discriminação, uma acepção de pessoas, Pai. Nos perdoa. Obrigado por essa aula que nós tivemos aqui hoje. Como é importante, Pai, a Tua casa também falar sobre isso. Obrigado porque a nossa mente se abre, a gente aprende com a experiência dos outros, e te pedimos perdão se até hoje estávamos nos comportando de maneira errada. Nos restaure e nos renova, Pai, nessa noite eu te peço em nome de Jesus. Graças a Deus. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. E que não estou só, pois eu pertenço a Ti. Eu creio
eu creio. Eu creio sim. Queremos ouvir a tua voz, Eu Senhor. creio sim. Queremos ouvir aquilo que o Senhor pensa de nós. Oh, aleluia. Eu quero cantar aquele trecho. Tudo que me importa agora é o que a tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em ti. E Ele nos diz nessa noite que somos amados. Diz que amado sou. Sei que eu me sinto assim. Sinta-se amado pelo Senhor nessa Diz noite. que forte sou. Quando há fraqueza em mim, Que seguro estou. Se frágil eu me sentir. E que eu não estou só. Pois eu pertenço a ti. Eu creio sim. Eu creio sim. No que diz sobre mim. oh aleluia, o que Ele diz sobre nós, que nós somos filhos amados, que Ele tem prazer em nossas vidas e que todos nós somos importantes para Ele, amém? Então que a partir de hoje os nossos olhos enxerguem também o nosso próximo, seja ele branco, negro, índio, não importa, que nós possamos enxergá-lo da mesma maneira e que tudo aquilo que a gente aprendeu, que a gente ouviu hoje, a gente possa praticar. Talvez você fale assim, eu não tenho dificuldade com isso, eu trato todo mundo igual. Então que você também possa passar isso para as pessoas. Quando você vê alguém fazendo algo, falando algo, sabe? Seja você aquele que abre os olhos também. Se você não tem essa dificuldade, amém? Glória a Deus, estamos libertos. Se tínhamos, já não temos mais, amém? E aí a gente possa ajudar aqueles que ainda têm as vendas nos olhos, amém? Eu gostaria de chamar a Selma aqui na frente com a sua família. Cadê os meninos? Então vem você por enquanto, Selminha, o Marco, a Carol. Vem aqui, Carol. Eu quero fazer uma oração por eles. E realmente agradecer, né? Eles vieram de longe, viu, irmãos? Moram... Onde vocês moram mesmo? Guarapiranga. Guarapiranga. Fizeram uma viagem até aqui. A gente quer orar por eles, para que Deus abençoe essa família, para que você, Selma, seja ainda instrumento de bênção, viu? Para muitas pessoas, no meio corporativo, nas igrejas, para orientar o povo de Deus, orientar as pessoas no modo geral de todas as religiões, que aonde você pisar, aonde Deus te levar, que você seja bênção, que você possa levar, além esse ensinamento todo histórico, que você possa levar o amor de Deus que está dentro de você, que aonde você passe seu sorriso, seu gesto, sua alegria, que a gente sabe que vem de você, mas que vem dele em você, que foi ele quem colocou, que você seja uma bênção para as pessoas e leve esse amor, essa alegria por onde você passar, amém? Obrigada, Marco, Cauê e Eric. Gravei. Carol. E falta uma, né? A Bia e a netinha Amelie. Que bom. Vamos orar por eles? Estende suas mãos para cá. Bruno, vem para cá também para você sair na foto, depois pra gente fazer uma foto. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço por essas vidas que disseram sim a um convite, disseram sim antes de mais nada para ti, Senhor. Obrigada pelo sim deles. Obrigada porque, de alguma forma, eu creio que eles abençoaram e tocaram a vida de todos nós. Senhor, que essa família seja abençoada e suprida em todas as necessidades, que por onde eles andarem, eles possam ser bênção, possam ser luz, levar a luz de Cristo que está neles.
Que eles, Pai, possam viver grandes coisas na Tua presença. Que eles sejam embaixadores do Teu reino, onde quer que eles estejam, Pai. Os meninos na escola, no trabalho, Senhor, a Carol, Senhor, aonde eles estiverem, Pai. Que eles possam ser notados como pessoas que fazem a diferença, por serem especiais, pessoas que levam a luz de Cristo, levam esse amor por onde passam. Que o Senhor possa protegê-los contra todo o mal. Que o Senhor abençoe a Selma, o Marco, o casamento deles. Senhor, o Marco como sacerdote dessa casa. Senhor, os filhos possam também andar em obediência aos pais. E que nessa casa, Senhor, haja a Tua paz, a Tua presença. E seja um pedaço do céu. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente. Obrigada por eles terem vindo até aqui hoje. Obrigada. Que o Senhor possa recompensá-los, Pai, espiritualmente, que eles colham frutos espirituais daquilo que plantaram nessa noite nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Ai, gente, pode abraçar? Pode, faz assim então. Queria abraçar todo mundo aqui. Obrigada, viu, gente? Querem falar alguma coisa? Não? Quer falar, Marta? E o microfone? Qual que é o da Selma? Qual que ela tá? Microfone da Selma ali. Aqui, agora tem todo esse cuidado, né? Não pode usar o mesmo microfone, então a gente tá aqui, né? Tá ligado? Deixa eu ver. Som. Oi, opa. Bom, gente, em nome da nossa família, eu queria agradecer a todos vocês, a Deus em primeiro lugar, e outras oportunidades vão aparecer e a gente vai voltar, se Deus quiser. Amém. Obrigada, viu, gente? Uma salva de palmas para essa família linda. Marcinha vai trazer uma lembrancinha, gente. É só uma lembrancinha para vocês, para demonstrar o nosso carinho, a nossa gratidão, viu? Não sabe para quem é qual, então vamos lá. Esse é pro sacerdote da casa. Esse é o mais pesado, é para a mulher valorosa que nos abençoou tanto hoje. Uma salva de palmas. Recebe com carinho, viu? Esse, deixa eu ver, é para Carol. Eric e Cauê. Errei a ordem? Acertei? Oh, glória a Deus. Gente, vamos tirar uma foto bonita aqui? Quem que vai me ajudar? Tati. Tati é a nossa fotógrafa da noite. Amém. Gente, muito obrigada, viu? Deus abençoe vocês grandemente. Amém. Nós já estamos encerrando. Se coloque de pé. Vamos fazer uma oração para encerrar. Eu tenho certeza que você vai para sua casa abençoado hoje. Amém? Você que está aí na sua casa, já no seu sofá, espero que você esteja se sentindo abençoado, com a mente aberta, o coração aberto, para a partir de hoje se posicionar como servo de Deus, como alguém que pratica o amor sem preconceito. E não basta não ser racista, temos que ser antirracistas. Então, você faz a sua parte para a gente combater esse mal. Amém? Levante as suas mãos para o céu. Pai querido, Deus de amor, muito obrigada por essa noite. Muito obrigada, Senhor, por este tempo maravilhoso na Tua casa. Abençoa-nos, ó Pai, agora na volta para as nossas casas. Nos livra de todo o mal. Nos protege, Senhor. Que estejamos blindados contra todo e qualquer mal, em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Amanhã a gente se vê às 10 da manhã e às 19 horas para juntos cultuarmos a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Cante.